Bom, vamos para mais uma solução? Bora lá? A questão que está em tela, ela já foi examinada. No caso do problema da GV, nós já fizemos de duas maneiras. Primeiro, fizemos utilizando um argumento aritmético que envolvia divisibilidade. E depois, fizemos esse mesmo problema por substituição. Isso recaiu numa equação do quarto grau, mas era biquadrada, e fizemos todas as continhas, descobrimos os lados do retângulo, né, que eram 8 e 5, e concluímos que o perímetro era 26. Dos dois modos, chegamos nessa resposta. No caso do estrinha, o primeiro modo, que envolvia divisibilidade no ambiente dos inteiros, não funcionou. E não funcionou por um motivo simples. As medidas dos lados desse retângulo não são inteiros. São números irracionais. Então não tinha como funcionar. Só que aquela segunda maneira, a do último vídeo, funcionou. Nós fizemos as contas, né? Caímos também na equação do quarto grau, biquadrada, descobrimos os lados do retângulo. Eram 3 raiz de 2 e raiz de 2. Fizemos as continhas, né? Somamos os lados e chegamos à conclusão de que o perímetro aqui era 8 raiz de 2. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos resolver esses dois problemas novamente, só que usando uma outra técnica. Nós vamos utilizar uma identidade importante, conhecida como quadrado perfeito, que permitirá a gente resolver, a gente calcular o perímetro dos retângulos sem conhecer a medida dos lados. Isso vai ser uma coisa muito interessante. A gente vai conseguir responder a questão quanto vale o perímetro do retângulo sem saber qual é a medida de cada lado do retângulo. Tá legal? Então vamos lá. No caso da questão da GV, nós já tínhamos a área, que no caso é o produto dos lados, né? X vezes y, igual a 40. E nós tínhamos a diagonal, raiz de 89. Pelo teorema de Pitágoras, a gente concluía que x² mais y² é igual a 89. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser esse outro modo aí, que eu estou chamando de terceiro modo? Nós vamos usar uma identidade muito importante, né? Que é o quadrado perfeito. E o que diz esse quadrado perfeito? Esse quadrado perfeito diz o seguinte: se você tem um a mais b ao quadrado, isso daqui, o que isso aqui vai dar? Isso aqui dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? É exatamente isso que nós vamos usar para resolver esse problema. Então, veja, eu sei que x² mais y² é 89 e sei que x vezes y é 40. E o que eu quero? Eu quero saber quanto vale 2x mais 2y. Então, lembremos, né, da identidade. A identidade está dizendo o seguinte, a do quadrado perfeito. x² mais 2xy mais y², isso pode ser substituído por x mais y ao quadrado. Tá, e o que você conhece no problema da GV? No problema da GV, nós sabemos que x² mais y² é igual a 89. Temos isso. E sabemos também que x vezes y é igual a 40. Ora, se você olhar para essas duas equações, elas lembram muito a identidade do quadrado perfeito. Porque veja, nessa equação nós temos um x2 mais um y2.
Na identidade também. Nessa equação, nós temos um xy. Na identidade, nós temos um pouco mais, né? Nós temos um 2xy. Então, o que seria o ideal? O ideal aqui, para a gente poder usar o quadrado perfeito, seria que se a gente tivesse aqui um 2, né? Aí seria ótimo, seria o melhor dos mundos. Se você tivesse um 2 aqui, você poderia adicionar as equações membro a membro e já apareceria o quadrado perfeito. Ora, infelizmente não temos um 2. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer aparecer esse número 2. Como é que eu faço para aparecer esse número 2? Olha, eu multiplico por 2. Só que equação é uma balança, né? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, para não desequilibrar a balança. Então, o que eu vou fazer? Se eu multipliquei o primeiro membro por 2, eu multiplico o segundo membro por 2. Eu tinha um 40. Quando eu multiplico por 2, isso vira um 80. Pronto, agora acabou o exercício. Olha que coisa simples. Ó. Se você adicionar essas duas equações, membro a membro, o primeiro membro ficará assim, ó, x2, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esse é o primeiro membro. O segundo membro é 89 mais 80. Isso dá 169. O primeiro membro, como nós vimos, né, é um quadrado perfeito. É x mais y ao quadrado. E o segundo membro é o 169. 169 é 3 ao quadrado. Conclusão. O que nós podemos concluir daqui? A gente pode concluir que x mais y é 13. Ora, mas o que você quer? Eu quero saber quanto vale 2x mais 2y. 2x mais 2y é 2 vezes x mais y, né? Ou seja, é 2 vezes 13. Isso dá exatamente 26. Confirmando o que nós já tínhamos obtido nos vídeos anteriores. Então, o perímetro realmente é 26. Qual que é a grande diferença dessa solução com relação às anteriores? A grande diferença aqui é a seguinte: a gente conseguiu determinar o perímetro, mas não sabemos quais são os valores de x e y. Sabemos quanto vale a soma. Tá certo? Isso é muito interessante. E nós podemos agora replicar essa ideia para aquele estrinha. No caso do estrinha, x² mais y² é 20 e x vezes y é 6. O que nós faremos aqui? Vamos utilizar novamente o quadrado perfeito. Pessoal, essa é uma propriedade muito importante. Vale a pena você pegar o teu caderninho e anotar essas identidades. Né? Essa aqui é uma identidade que você vai usar o tempo todo. Então, a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá certo? Muito bem. O que nós faremos, então? Como nós conhecemos x² mais y² igual a 20 e x vezes y igual a 6, então vamos fazer o seguinte. Pela identidade do quadrado perfeito, nós temos isso. x² mais 2xy mais y² é exatamente x mais y ao quadrado. Tá? O que nós temos? Nós temos duas equações. Ó. Nós sabemos que x² mais y² é 20. Isso aqui é fruto de um Pitágoras. E nós sabemos também
que x vezes y é 6. Isso por causa da área do retângulo, né? Se a gente olhar bem para esse sistema, ele parece muito com a própria identidade, né? Aqui você tem um x² mais um y², na identidade também. Aqui você tem um x vezes y, na identidade você tem um pouco mais, você tem um 2xy. Então, o ideal seria que você tivesse um 2 aqui também. Olha, eu não tenho um 2, mas eu posso fazer esse 2 aparecer, multiplicando por 2. Só que tudo que você faz de um lado de uma equação, você tem que fazer do outro. Então, basta multiplicar o número 6 por 2. Multiplicando 6 por 2, dá 12. Tá? Então, está tudo certo. Agora, basta pegar essas duas equações e adicioná-las, membro a membro. Então, o primeiro membro ficará assim. x2 mais x² mais 2xy mais y². E o segundo membro? 20 mais 12. 20 mais 12, 32. Ora, o primeiro membro é a identidade. Então, é x mais y ao quadrado. E o segundo membro é o 32. 32 é 16 vezes 2. Então, qual é a conclusão que você chega aqui? Extraindo a raiz quadrada, você conclui que x mais y é 4 raiz de 2. Ora, se x mais y é 4 raiz de 2, o perímetro, que é 2x mais 2y, é 2 vezes x mais y, ou seja, é 2 vezes 4 raiz de 2, 8 raiz de 2, que é exatamente o resultado que já tínhamos obtido no vídeo passado. Tá? Agora, com a diferença de que nessa solução a gente não faz a mínima ideia de quais são os valores do x e do y. Eu sei que a soma é 4 raiz de 2, mas não sei qual é o valor do x e nem qual é o valor do y. Tá? Mas mesmo assim eu consegui responder a questão. Então, esse é um método diferente dos anteriores e também muito importante e que você vai utilizar em vários problemas de matemática. Tá legal? É isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais!